Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E se você tá aqui, eu quero primeiramente te parabenizar, porque você tá dando um grande passo e pode ter certeza que você não vai se arrepender. A partir do momento que a gente entende que o mundo inteiro está conectado e a globalização chegou, não tem por que a gente deixar nosso dinheiro único e exclusivamente aqui no Brasil. Então seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Investidor Brasil Afora. Eu sou o Bruno, eu vou estar ministrando esse mini curso e eu espero que vocês gostem. Aqui a gente vai ter uma grande introdução e vai ser nosso primeiro passo para que você se torne um investidor global. Então, vamos lá. Por que diversificar nos investimentos? Primeiramente, aqui eu vou estar falando da diversificação como um todo. A diversificação nada mais é do que você comprar classes de ativos diferentes, setores de empresas diferentes, classes de ativos como um todo, renda fixa, renda variável. Essa é a diversificação, é você não concentrar única e exclusivamente em uma coisa, beleza? Então, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Essa daí é um ensinamento básico que praticamente todo mundo, quando vai falar de diversificação, acaba citando isso. A concentração a uma única classe de ativos, ele pode estar te expondo ao risco da ruína. O risco da ruína nada mais é do que o risco do game over, é quando você não tem mais nada. É o risco da perda total. Imagina, se você tem tudo alocado em uma única empresa e essa empresa vai à falência, o que, que acontece com todo o seu dinheiro? Acabou. Esse é o risco da ruína. Você não paga nada a mais, você não paga nenhuma taxa a mais por diversificar. Então não tem alguma desculpa monetária para você não diversificar. A partir do momento que você está diversificando, você está excluindo riscos desnecessários. Então a gente também tem que entender nossa tolerância a riscos, o quanto eu aguento a perder. Então essas são premissas básicas que a gente tem para a diversificação. Aqui a gente vai estar comentando sobre risco não sistêmico e risco sistêmico. Seria o risco diversificável e o risco não diversificável, o risco de mercado. Aqui a gente tem até um gráfico para a gente ilustrar. Basicamente é o seguinte: a gente tem que na vertical seria o risco e na horizontal seriam a quantidade de ativos. Então aqui a gente enxerga que quanto maior o número de ativos que a gente tem em uma carteira, menor vai ficando o risco, porque a gente está vendo essa curva diferencial para baixo. Então, a gente tem que entender que o quanto melhor, entendam melhor, não mais. Quanto melhor diversificado, menores vão ser nossos riscos. Porque de nada adianta você comprar, vou diversificar meus investimentos. Você compra 10 empresas, 8 são bancos, uma gestora e a outra ela mexe com o mercado de commodities, vamos supor. Então, você em 10 empresas que você tinha, você alocou 8 em uma única classe. Então, a gente precisa entender que não é apenas quantidade, também é qualidade. Mas aqui a gente consegue enxergar que o quanto mais diversificado a gente está, menor vai ser nosso risco diversificável. Beleza? Então, aqui se encaixa na parte da qualidade os investimentos no exterior. Porque aqui no Brasil a gente fica muito restrito nos investimentos, muito restrito. Muito restrito mesmo. Porque se você for ver, a gente tem aí 390 empresas, basicamente, listadas em bolsa, sendo que dessas 300 e tantas deve ter umas 150 com liquidez, dessas 150 com liquidez, a gente tira as ruins, a gente tem umas 30 empresas para investir. Lá no exterior, a gente tem cerca de 5 mil empresas listadas em bolsa. Então, eu acho que dessas 5 mil deve tirar alguma coisa boa, né? E além disso, mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, mas a gente tem acesso às maiores empresas do mundo inteiro. Então, por que diversificar no exterior? Primeiramente, é o que eu falei já, os mercados maiores. O Brasil, se eu não me engano, a Bovespa, a B3, ficou em 18º lugar em tamanho, em valor de mercado da bolsa, negociação, volume de negociação e tudo mais. Então a gente está muito abaixo. Se a gente consegue investir com os top 5, por que a gente vai ficar lá em 18º? Não tem porquê. Empresas globais, como eu já citei, então você consegue comprar Google, Amazon, Microsoft, Apple, todas as empresas que a gente tem no nosso dia a dia,
a gente consegue comprar na Bolsa Americana. A gente vai estar diluindo o risco Brasil, isso daí para mim é um dos cruciais. O Brasil é extremamente arriscado. Em 2019 as pessoas esqueceram disso, esqueceram da grande volatilidade que é o Brasil. E hoje elas estão provando desse próprio veneno. Estavam muito expostas em bolsa, única e exclusivamente aqui no Brasil. Então a volatilidade do Brasil foi lá nas alturas e tudo começou essa doideira. E preço 6 circuit breakers em 8 dias. Então a gente tem que diluir esse risco Brasil investindo em mercados mais sólidos. Por que não investir no mercado mais sólido que é o mercado americano? Além disso, a gente tem uma certa proteção cambial. Se você simplesmente tivesse comprado dólar em janeiro do ano passado e tivesse segurado até agora, você ia estar com uma rentabilidade aí de quase 60%. Então, a gente tem que ponderar aí se a gente quer realmente deixar todos os nossos investimentos em moeda fraca. Aí vem a grande questão. Ah, Bruno, mas só que o dólar está muito caro. Você acha que vale a pena esperar para investir? O dólar tá caro desde os 3,50. Agora a gente tá, sei lá, 5,40, 5,50. E então eu acho que não vale muito a pena você ficar esperando. Eu gosto de utilizar o dólar para fazer um dollar cost average, que é você comprar todos os meses. Mas em vez de eu me concentrar em ativos, eu me concentro em comprar moeda, ou seja, eu vou e todos os meses eu aloco o dólar. Eu sempre estou comprando dólar. Porque se o dólar cair abruptamente para R$ 3, eu estou comprando ele a R$ 3. Se subir para 10, eu estou comprando a 10. Isso independente. Beleza? Isso daí é umas estratégias que a gente vai conversar aí um pouquinho mais avançado. Além disso, a gente tem diversos ativos diferentes dos encontrados aqui no Brasil. Lá você tem empresas de software totalmente diferente daqui. Lá você tem empresas de tecnologia que não tem nada a ver com as empresas de tecnologia daqui. Lá você tem empresas trilionárias, com valor de mercado trilionário. Aqui as pessoas ficaram surpresas porque a Petrobras declarou lá lucro de 40 bilhões. Para você ter uma noção, a Microsoft tem mais de 300 bilhões de dólares em caixa só. Então aqui a gente consegue ter um certo parâmetro da grande disparidade que tem entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que deu para convencer que faz sentido investir no exterior? E aqui entra a questão, mas e o dólar? O dólar não vai mudar nada para você. Continue comprando todos os meses, que isso vai ser indiferente. Lembre-se, não estou falando para comprar ações todos os meses. Estou falando para comprar dólar todos os meses. Isso não é uma recomendação. Basicamente é minha estratégia. E vem dado bastante certo. Estou comprando dólar desde os 3,80. Meu preço médio de dólar aí tá 4,10. E 4,20 por aí. Enquanto o dólar está batendo 5,20. Só a minha rentabilidade do dólar já está muito mais alta. Essa são algumas questões que você vai vivenciando quando você pega uma certa recorrência. E essa é o ponto-chave aqui dos nossos investimentos, é a recorrência. Então, basicamente, nossa aula seria isso, nossa primeira aula. E eu espero vocês na nossa segunda aula, que a gente já vai começar a falar de ações, que eu sei que é isso que você quer ficar sabendo. Beleza? Então, até a próxima.